A associação de dois atos tão opostos, a aurora da existência e sua despedida, a ideia da morte a entrelaçar-se naquela mocidade tão rica de todas as prendas, a grinalda de noiva cingindo uma fronte a desfalecer, esse contraste era para deixar funda impressão no ânimo. Aviou o tabelião o termo de aprovação com as fórmulas consagradas, e no meio do mais profundo silêncio restituiu à moça o testamento já cerrado com um torçal de seda e pingos de lacre dourado, cujo perfume derramou-se pela sala. Nunca a abstrusa e rançosa algarávia de cartório se vira tão catita. Não entendi nada dessa frase aí. O papel com seu testamento não desdizia da linda mão que traçara o contexto e da alma gentil que talvez nele havia encerrado com sua última vontade o perfume de lágrimas ignotas. Ao despedir-se da pupila, Lemos apertou-lhe a mão. Desejo-lhe que seja muito feliz. Se o não for, será minha e minha só a culpa, respondeu a moça agradecendo-lhe. Dona Firmina quis acompanhar a moça ao toucador para prestar-lhe os serviços de camareira de honra que são de costume e privilégio da mãe e, na falta desta, da mais próxima parenta. Recusou Aurélia, abraçando a velha senhora, disse-lhe comovida: Reze por mim. Ficando só, a moça fechou a chave à porta da saleta e murmurou: Enfim, em todo aquele lado da casa Em todo aquele lado da casa não havia senão ela e seu marido. Afastemos indiscretamente uma dobra do reposteiro que recata a câmara nupcial. É uma sala em quadro, toda ela de uma alvura deslumbrante que realçava o azul celeste do tapete de riço recamado de estrelas e a bela cor de ouro das cortinas e do estofo dos móveis. A um lado, duas estatuetas de bronze dourado representando o amor e a castidade sustentam uma cúpula oval de forma ligeira, donde se desdobram até o pavimento bombolins de caça finíssima. Por entre a diáfana limpidez dessas nuvens de linho percebe-se o molde elegante de uma cama de pau cetim pudicamente envolta em seus véus nupciais e forrada por uma colcha de chamalote também cor de ouro. Do outro lado há uma lareira, não de fogo, que o dispensa nosso ameno clima fluminense, ainda na maior força do inverno. Essa chaminé de mármore cor-de-rosa é meramente pretexto para o cantinho de conversação, pois que não podemos chamá-lo como os franceses de o coin du fel. A bem dizer, a lareira não passa de uma jardineira que esparze o aroma de suas flores, em vez do branco calor do lume por aquele círculo onde estão dispostas algumas poltronas baixas e derreadas, transição entre a cadeira e o leito. O aposento é iluminado por uma grande lâmpada de gás, cujo globo de cristal opaco filtra uma claridade serena e doce que derrama-se sobre os objetos e os envolve como de um creme de luz. Correu-se uma cortina e Aurélia entrou na câmara nupcial. Seu passo deslizou pela alcatifa de veludo azul machetado de alcachofras de ouro, como o andar com que as deusas perlustravam no céu a galáxia quando subiam ao Olimpo. A formosa moça trocara seu vestuário de noiva por esse outro, que bem se podia chamar traje de esposa, pois os suaves emblemas da pureza imaculada de que a Virgem se reveste quando caminha para o altar já se desfolham como as pétalas da flor no outono, deixando entrever as castas primícias do santo amor conjugal. Trazia Aurélia uma única túnica de cetim verde, colhida à cintura por um cordão de torçal de ouro, cujas borlas tremiam com seu passo modulado. Pelos golpeados deste simples roupão borbulhavam os frocos de transparente cambraia que envolviam as formas sedutoras da jovem mulher. As mangas amplas e esvasadas eram apanhadas na covinha do braço e sobre a espádua por
por um broche onde também prendia a ombreira, mostrando o braço mimoso cuja tez roseava a camisa de cambraia abotoada no punho por uma pérola. Os lindos cabelos negros refluíam-lhe pelos ombros, presos apenas com o arco de ouro que cingia-lhe a opulenta madeixa. O pé escondia-se em um pantufo de cetim que às vezes beliscava a orla da anágua como um travesso beija-flor. O casto vestuário da moça recatava-lhe as graças do talhe. Entretanto, quando ela andava e que seu corpo airoso nadava nas ondas de seda e cambraia, sentia-se mais n'alma do que nos olhos o debuxo da estátua palpitante de emoção. A cada movimento que imprimia-lhe o passo onduloso, acreditava-se que o broche da ombreira partira-se e que os véus zelosos se abatiam de repente aos pés dessa mulher sublime, desvendando uma criação divina, mas de beleza imaterial e vestida de esplendores celestes. Aurélia atravessou o aposento e, chegando à porta que ficava fronteira àquela por onde entrara, curvou de leve a cabeça, recolhendo-se para escutar, mas não ouviu senão o arfar do seio que ofegava. Afastou-se rapidamente e foi atirar-se a uma das poltronas em um gesto de desânimo, cruzando as mãos e erguendo-as ao céu com um olhar repassado de angústia. Meu Deus, por que não me fizeste como as outras? Por que me deste este coração exigente, soberbo e egoísta? Posso ser feliz como são tantas mulheres neste mundo e beber na taça do amor, em que talvez nunca mais toquem esses lábios. Não é o néctar divino que eu sonhei, não, mas dizem que embriaga a alma e faz esquecer. O espírito de Aurélia rastreou a ideia que desapontava e por algum tempo como que embalou-se em um sonho. Não! Exclamou arrebatadamente. Seria a profanação deste santo amor que foi e será toda a minha vida. Ergueu-se, deu algumas voltas pela câmara nupcial, acariciando com os olhos todos estes imóveis e adereços que ela escolhera para ornarem o regaço de sua felicidade, e nos quais tinha como que esculpido suas mais queridas esperanças. Depois que assim repassou-se das reminiscências que lhe acordavam esses objetos, foi rever-se no espelho e enviou à sua feiticeira imagem reproduzida no cristal um sorriso de indefinível expressão. Dirigiu-se então à porta, onde pouco antes escutara, deu volta à chave e afastou uma das bandas. Pouco depois, Seixas roçagou a cortina e, cingindo o talhe de sua mulher, foi sentá-la em uma das cadeiras. Como tardaste, Aurélia? Disse ele, queixoso. Tinha um voto a cumprir. Quis emancipar-me logo de uma vez para pertencer toda a meu único senhor, respondeu a moça galanteando. Não me mates de felicidade, Aurélia. Que posso eu mais desejar neste mundo do que viver a teus pés, adorando-te, pois que és a minha divindade na terra? Seixas ajoelhou aos pés da noiva, tomou-lhe as mãos que ela não retirava e modulou o seu canto de amor. Essa ode sublime do coração. Essa ode, tá ode, né? Tá meio espaçado ali, parece ode. Essa ode sublime do coração que só as mulheres entendem como somente as mães percebem o balbuciar do filho. A moça, com o talhe languidamente recostado no espaldar da carteira, a fronte reclinada, os olhos coalhados em uma ternura maviosa, escutava as falas de seu marido. Toda ela se embebia dos eflúvios de amor de que ele a repassava com a palavra ardente, o olhar rendido e o gesto apaixonado. É então verdade que me ama? Pois duvida, Aurélia? E amou-me sempre, desde o primeiro dia que nos vimos. Não lhe disse já? Então nunca amou a outra? Eu lhe juro, Aurélia, estes lábios nunca tocaram a face de outra mulher que não fosse a minha mãe. O meu primeiro beijo de amor guardei-o para minha esposa, para ti.
Soerguendo-se para alcançar-lhe a face, não viu Seixas a súbita mutação que se havia operado na fisionomia de sua noiva. Aurélia estava lívida, e sua beleza radiante há pouco se marmorizara. Ou para outra mais rica, disse ela, retraindo-se para fugir ao beijo do marido e afastando-o com a ponta dos dedos. A voz da moça tomara o timbre cristalino, eco da rispidez, a aspereza do sentimento que lhe sublevava o seio e que parecia ringir-lhe nos lábios como aço. Aurélia? Que significa isto? Representamos uma comédia, na qual ambos desempenhamos o nosso papel com perícia consumada. Podemos ter este orgulho que os melhores atores não nos excederiam. Mas é tempo de pôr termo a esta cruel mistificação com que nos estamos escarnecendo mutuamente, Senhor. Entremos na realidade, por mais triste que ela seja, e resigne-se cada um ao que é. Eu, uma mulher traída, o Senhor, um homem vendido. Vendido! Exclamou Seixas, ferido dentro d'alma. Vendido, sim, não tem outro nome. Sou rica, muito rica, sou milionária, precisava de um marido, traste indispensável às mulheres honestas. O senhor estava no mercado, comprei-o, custou-me 100 contos de réis, foi barato, não se fez valer. Eu daria o dobro, o triplo, toda a minha riqueza por esse momento. Aurélia proferiu estas palavras desdobrando um papel no qual Seixas reconheceu a obrigação por ele passada ao Lemos. Não se pode exprimir o sarcasmo que salpicava dos lábios da moça, nem a indignação que vazava dessa alma profundamente revolta no olhar implacável com que ela flagelava o semblante do marido. Seixas, trespassado pelo cruel insulto, arremessado do êxtase da felicidade a esse abismo de humilhação, a princípio ficara atônito. Depois, quando os assomos da irritação vinham sublevando-lhe a alma, recalcou-os esse poderoso sentimento do respeito à mulher, que raro abandona o homem de fina educação. Penetrado da impossibilidade de retribuir o ultraje à senhora a quem havia amado, escutava imóvel, cogitando no que lhe cumpria fazer, se matá-la a ela, matar-se a si, ou matar a ambos. Aurélia, como se lhe adivinhasse o pensamento, esteve por algum tempo afrontando-o com inexorável desprezo. Agora, meu marido, se quer saber a razão por que eu comprei de preferência a qualquer outro, vou dizê-la e peço-lhe que me não interrompa. Deixe-me vazar o que tenho dentro desta alma e que há 1 ano a está amargurando e consumindo. A moça apontou Seixas a uma cadeira próxima. Sente-se, meu marido. Com que tom acerbo e excrucitante lançou a moça esta frase, meu marido, que nos seus lábios ríspidos acerava-se como um dardo ervado de cáustica ironia. Seixas sentou-se. Dominava-o a estranha fascinação dessa mulher e ainda mais a situação incrível a que fora arrastado. Quitação 1. 2 anos antes deste singular casamento, residia à rua de Santa Teresa uma senhora pobre e enferma. Era conhecida por Dona Emília Camargo. Tinha em sua companhia uma filha já moça, a que se reduzira toda a sua família. Tá, Rua Santa Teresa tinha... 2 anos antes, né, tinha essa Dona Emília Camargo. Passava por viúva, embora não faltasse malévolos para quem essa viuvez não era mais do que manto decente a vendar o abandono de algum amante. Havia uns laivos de verdade nessa injusta suspeita. Quando moça, Dona Emília Lemos teve inclinação por um estudante de medicina que dela se apaixonara. Certo de que seu afeto era retribuído, Pedro de Sousa Camargo, o estudante, animou-se a pedi-la em casamento. Vivia Emília na companhia do senhor Manuel José Correia Lemos, seu irmão mais velho e chefe da família. São a mãe e o tio da Aurélia. Aurélia.
seu irmão mais velho e chefe da família. Tratou este de colher informações acerca do moço. Veio ao conhecimento de que era filho natural de um fazendeiro abastado que o mandara estudar e travava-o a grande. Não tinha, porém, reconhecido o que era de suma importância, pois além de existir a mãe do fazendeiro lá para as bandas de Minas, o sujeito ainda estava robusto e podia bem casar-se e ter filhos legítimos. À vista destas informações, entendeu Lemos que não se podia prescindir de certas formalidades, dispensáveis no caso de ser o rapaz herdeiro necessário. O irmão de Emília era apenas remediado e já custava-lhe bem aguentar com o peso de 12 pessoas que tinha às costas para arriscar-se ainda ao contrapeso de mais esta nova família em projeto. Por nossa parte, não há dúvida, meu camaradinha. Arranje a licença do papai ou o reconhecimento por escritura pública, o resto fica por minha conta. Era uma recusa formal, porquanto Pedro Camargo jamais se animaria a confessar o seu amor ao pai, que lhe inspirava desde a infância, pela rudeza e severidade da índole, um supersticioso terror. Sua família me repele, Emília, porque sou pobre e não posso contar com a herança de meu pai, disse o estudante a primeira vez que encontrou-se com a namorada. Emília, né? Emília Camargo. A irmã de Lemos sabia pelas explicações dos parentes que efetivamente era aquele o motivo da recusa. Ela o repele porque é pobre, senhor Camargo, mas eu o aceito por essa mesma razão. Quer ser minha mulher ainda, Emília? Apesar da oposição de seus parentes, apesar de não ser eu mais do que um estudante sem fortuna, desde que o motivo da oposição de meus parentes não é outro senão a sua pobreza, sinto-me com forças de resistir. Que maior felicidade posso eu desejar do que partilhar sua sorte, boa ou má? Eu não me animava a pedir-lhe esta prova de seu amor, Emília. Você é um anjo. 15 dias depois, Pedro Camargo estava à porta do Lemos em um carro. Era a hora do chá, estavam todos na sala de jantar. Emília, que se recolhera a pretexto de incômodo, desceu a escada sem que a percebessem. No dia seguinte, pela manhã, Lemos, de jornal aberto, tomava nota dos anúncios, tarefa habitual com que estreava o dia, quando lhe entregaram uma carta. A capa era de relevos, e o conteúdo um quarto de papel cetim com estas palavras: Pedro de Souza Camargo e doutora Emília Lemos Camargo têm a honra de participar a Vossa Senhoria, o seu casamento, Rio de Janeiro, etc. Na casa de Lemos ninguém acreditou em semelhante casamento. Para a família, a moça não era senão a amante de Pedro Camargo e, por conseguinte, uma mulher perdida. Entretanto, o casamento fora celebrado na matriz do engenho velho em segredo, mas com todas as formalidades, pois os noivos eram maiores e haviam requerido as dispensas necessárias. Por esse tempo, o fazendeiro Lourenço de Souza Camargo recebeu o aviso de que o filho vivia com uma rapariga que tirara de casa da família. Acrescentava o oficioso amigo que o estudante já se inculcava de casado, portanto não seria de espantar se coroasse a primeira extravagância com a loucura de semelhante união. Despachou imediatamente o velho um de seus camaradas, o mais decidido, com a intimação ao filho para recolher-se à fazenda no prazo de 1 semana. O emissário trazia a ordem terminante de conduzi-lo à força caso não obedecesse. Pedro Camargo arrancou-se aos braços de sua Emília, prometendo-lhe voltar breve para não mais separarem-se. Passados os primeiros assomos da irritação do velho, aproveitaria qualquer ocasião para confessar-lhe tudo. O pai que o amava não lhe negaria o perdão de uma falta irremediável e santificada pela religião. Faltou, porém, ao moço a coragem para afrontar novamente as iras do fazendeiro com a revelação do seu casamento. Preparava-se, fazia firme tensão, mas no momento propício fugia-lhe a resolução. Assim correram os dias e prolongou-se a ausência de Pedro Camargo. Escrevia ele a sua Emília longas cartas cheias de ternuras e protestos, nas quais prometia-lhe partir dentro em poucos dias para levá-la à fazenda. Ao mesmo tempo, e por intermédio de um amigo, remetia
a mulher os meios de promover a sua subsistência, enquanto não podia chamá-lo para sua companhia, o que se realizaria logo que revelasse ao pai o segredo do casamento. Peraí, eu vou ler isso aqui de novo, né? Porque eu me distraí. Ao mesmo tempo, e por intermédio de um amigo, remetia à mulher os meios de prover a sua subsistência, enquanto não podia chamá-la para sua companhia, o que se realizaria logo que revelasse ao pai o segredo do casamento. Emília muito sofreu com essa ausência, não tanto pela posição falsa em que ficara, mas sobretudo pelo amor que tinha ao marido. Era, porém, feita para as abnegações. Em suas cartas a Pedro nunca lhe escapou a menor queixa. Longe de exprobar-lhe os receios que a mantinham na incerteza de sua sorte, ao contrário, o consolava do remordimento que sentia de sua própria timidez. Ao cabo de um ano, desvanecidas, se não dissipadas as suspeitas do velho fazendeiro, consentiu que o filho viesse à corte de passagem. Reviram-se os dois esposos depois de tão longa ausência e amaram-se nesses poucos dias por todo o tempo da separação. Encontrou Pedro Camargo já com 2 meses o seu primeiro filho, a quem deu o nome de Emílio, apesar das instâncias da mãe que insistia por Pedro. Não, Pedro não. É o nome de um infeliz, respondia o marido com os olhos cheios de lágrimas. Continuou este singular teor da vida dos 2 esposos que passavam juntos em sua casinha da rua de Santa Teresa, algumas semanas intercaladas por muitos meses de separação. Essas ausências acrisolavam o amor e lhe davam uma exuberância que mais tarde expandia-se com ignoto fervor. Os dias que Pedro Camargo demorava-se na corte eram uma bem-aventurança para os 2 corações que se reproduziam um no outro. Emília se resignou à sorte que lhe reservara a providência, ainda assim julgava-se bem feliz com a afeição e ternura do homem a quem escolhera. Refletira que, sabendo de seu casamento, talvez se irritasse o velho fazendeiro e destruísse de repente essa aventura que lhes coubera em partilha a ela e seu marido. Além de que Pedro Camargo era filho natural ainda não reconhecido, seu futuro dependia exclusivamente da vontade do pai, que podia abandoná-lo como a um estranho, deixando-o reduzido à indigência. Esta circunstância influiu muito no espírito de Emília, não por si, que não tinha ambição, mas era esposa e mãe. A esse tempo já lhe havia nascido também uma filha que chamou-se Aurélia. Por ter sido este o nome da mãe de Pedro Camargo, infeliz rapariga que morrera de vergonha de seu erro. Convencida do perigo de revelar o segredo de seu casamento, Emília condenou-se a uma existência não somente obscura, mas suspeita. Bem custava à sua virtude o desprezo injusto que a envolvia e o escárnio a pungi-la, mas era por seu marido e por seus filhos que sofria. Refugiava-se no isolamento, confortava-se com a esperança da reparação. Cresceram os 2 filhos de Camargo. Ambos eles receberam excelente educação. As liberalidades do velho fazendeiro permitiam que Pedro tratasse a família com decência e abastança, tanto mais quanto não tinha ele coisa com que distraísse dinheiro daquele honesto emprego, a não ser o seu modesto vestuário. Haviam decorrido 12 anos depois do casamento de Pedro Camargo e estava ele com 36, quando seu caráter fraco e irresoluto foi submetido a uma prova cruel. Por diversas vezes mostrara o fazendeiro ao filho desejos de vê-lo casado, mas essas veleidades sem alvo determinado passavam, e as labutações da vida rural distraíam o velho das preocupações domésticas. Pedro Camargo quitava-se deste perigo com um pequeno susto. Afinal, porém, o pai exigiu formalmente dele que se casasse, e indigitou-lhe a pessoa já escolhida. Era filha de um rico fazendeiro da vizinhança.
Tinha ela completado os 15. Nossa, isso aqui é absurdo, mano. Isso aqui é absurdo. Eu nunca vou aceitar isso daqui, meu irmão. Nunca. Antes que a notícia deste dote sedutor chegasse à corte, tratou o velho Camargo de arranjá-lo para o filho. Pedro opôs à vontade do pai e à resistência passiva. Nunca se animou a dizer não, mas também não se moveu para cumprir as recomendações ou antes ordens que lhe dava o fazendeiro. Este esbravejava, ele abaixava a cabeça e, passada a tormenta, caía outra vez na inércia. Quando o fazendeiro viu que, apesar de seus ralhos e gritos, o filho não se decidia a visitar a moça, irou-se de tal modo que ameaçou expulsá-lo de casa se não montasse a cavalo naquele mesmo instante para ir à fazenda vizinha ver a noiva e reiterar ao pai o pedido feito em seu nome. Pedro Camargo não disse palavra. Desceu à estrebaria, selou o animal, pôs na garupa sua maleta e partiu, mas não para a fazenda vizinha. Foi ter a um rancho onde contava demorar-se o tempo preciso para dar alguma direção à sua vida. Durante esta provança, tinha continuado a escrever à mulher, mas ocultou-lhe o transe porque estava passando para não afligi-la. A resistência à vontade do pai, a quem acatava profundamente, e as sublevações da sua consistência contra o receio de confessar a verdade abalaram violentamente o robusto organismo desse homem forte para os trabalhos físicos, mas não feito para essas convulsões morais. Pedro Camargo foi acometido de uma febre cerebral e sucumbiu no rancho onde procurara um abrigo longe dos socorros e quase ao desamparo. Apenas teve para acompanhá-lo em seus últimos instantes um tropeiro que vinha para a corte. Trazia o infeliz consigo cerca de 3 contos de réis, que desde certo tempo começara a juntar com a intenção de estabelecer-se em alguma modesta rocinha, onde pudesse viver tranquilo com a família. A sorte não consentiu. Confiou ele o dinheiro ao tropeiro, pedindo-lhe que o entregasse de sua parte à mulher. Recomendou-lhe, porém, que não contasse o desamparo em que o vira, para não acabrunhá-la ainda mais. Cumpriu o tropeiro o encargo com uma probidade, de que ainda se encontram exemplos frequentes nas classes rudes, especialmente no interior. Emília cobriu-se do luto que não despiu senão para trocá-lo pela mortalha. Mais negro, porém, e mais triste do que o vestido, era o dó de sua alma, onde jamais brotou um sorriso. A viuvez tornou-se ainda mais isolada e recolhida à existência de Emília, acrescentando-lhe a indiferença e desapego do mundo. O único elo que a prendia à terra eram seus filhos, mas tinha o pressentimento de que não permaneceria muito tempo com eles. O marido a chamava. Abandonou-se àquela atração que a aproximava doente a quem mais amara e a desprendia aos poucos do espólio que ainda retinha neste vale de lágrimas. Só uma inquietação a afligia ao pensar no próximo termo de seu infortúnio. Era a lembrança do desamparo em que ia ficar sua filha Aurélia, já nesse tempo, moça, na flor dos 16 anos. De sua família não podia Emília esperar arrimo para órfã. As relações cortadas por ocasião de seu casamento nunca mais se haviam reatado. Os parentes continuavam a considerá-la mulher perdida e evitavam o contágio de sua reputação. Do sogro também já recebera a pobre viúva o desengano. Depois do falecimento do marido e logo que a dor lhe permitiu outros cuidados, escrevera ao Lourenço de Souza Camargo, revelando-lhe o segredo do casamento e implorando sua proteção para os filhos de seu filho. O fazendeiro, da mesma forma que os parentes de Emília, não acreditou na realidade de um casamento oculto até aquela época e do qual não aparecia documento ou outra prova. A carta da viúva só lhe revelou a continuação de relações que ele supunha desde muito extintas. Atinando que fora a influência dessa mulher a causa da desobediência do filho, lançava-lhe a culpa da desgraça que sobreveio, esquecido de que ninguém sofrera tanto como ela, pois além da viuvez, a morte do marido deixava-lhe a pobreza e a desonra.
Ainda assim, nessa disposição de ânimo, foi generoso o Camargo. Mandou entregar a Emília 1 conto de réis, dinheiro cru e seco, sem uma palavra de consolo ou de esperança. A pessoa que o levou à viúva fez-lhe sentir que tão avultada esmola devia livrar o fazendeiro de futuras importunações. O Emílio, que podia ser o amparo natural da irmã quando viesse a faltar-lhe a mãe, não estava, infelizmente, nas condições de receber o difícil encargo. Ao caráter irresoluto do pai, juntava ele um espírito curto e tardio. Apesar de haver frequentado os melhores colégios, achava-se aos 18 anos tão atrasado como um menino de irregular inteligência e aplicação aos 12 anos. Reconhecendo sua inaptidão para algumas das carreiras literárias, Emília lembrara-se de encaminhá-lo à vida mercantil. Por intermédio do correspondente do marido, e pouco tempo depois da morte deste, fora o rapaz admitido como caixeiro de um corretor de fundos. Por mais esforços que fizesse o pobre Emílio, não lograva destrinçar as efemérides financeiras do movimento dos fundos públicos e oscilações do mercado monetário. Isto que aí qualquer filhote de zangão a quem não desaponta ainda o bigode havia em 2 palhetadas, era para Emílio ciência mais abstrusa do que astronomia. Chegava a casa com sua tábua de câmbios, o preço corrente, a cotação da praça e as notas que lhe havia dado o corretor. Sentava-se à mesa, preparava o tinteiro e o papel, mas não havia meio de começar. Seu espírito embrulhava-se por tal modo na meada que não atava nem desatava. Ao cabo chorava de raiva. Corria então a Aurélia a consolá-lo. Sabia ela a causa daquele pranto, cuja explicação uma vez lhe arrancara a força de carinho e meiguice. Tirava-o do desespero, animava-o a tentar a operação, e para suster-lhe os esforços, ia auxiliando-lhe a memória e dirigindo o cálculo. A natureza dotara Aurélia com a inteligência viva e brilhante da mulher de talento, que se não atinge ao vigoroso raciocínio do homem, tem a preciosa ductilidade de prestar-se a todos os assuntos, por mais diversos que sejam. O que o irmão não conseguira em meses de prática foi para ela estudo de 1 semana. Desde então, o caixeiro que ia à praça receber as ordens do patrão e levar-lhe os recados era o Emílio, mas o corretor que fazia todos os cálculos e operações ou arranjava o preço corrente era Aurélia. Assim poupava a menina um desgosto ao irmão e o mantinha no emprego a tanto custo arranjado. Bem se vê, pois, que Emílio, longe de prometer um amparo à irmã, ao contrário, tinha de ser, se já não era, um oneroso sacrifício para a menina, obrigada a consumir com ele o tempo e os poucos recursos fruto de seu trabalho. Nessas circunstâncias, a mãe só via para a filha o natural e eficaz apoio de um marido. Por isso não cessava de tocar a Aurélia neste ponto, e a propósito de qualquer assunto. Se vinha a falar-se de sua moléstia, que fazia rápidos progressos, dizia Emília à filha: "O que me aflige é não ver-te casada, mais nada." Quando lembrava-se que o dinheiro deixado por Pedro Camargo e a esmola do fazendeiro haviam de acabar-se um dia, ficando eles na indigência, acudia a viúva: "Ah, se eu te visse casada!" Aurélia é quem suportava todo o peso da casa. Sua mãe, abatida pela desgraça e tolhida pela moléstia, muito fazia, evitando por todos os modos tornar-se pesada e incômoda a filha. Envolvera-se ainda em vida em uma mortalha de resignação, que lhe dispensava o médico, a enfermeira e a botica. Os arranjos domésticos mais escassos na casa de pobre, porém de outro lado mais difíceis, o cuidado da roupa, a conta das compras diárias, as contas do Emílio e outros misteres tomavam-lhe uma parte do dia. A outra parte ia-se em trabalhos de costura. Não lhe sobrava tempo para chegar à janela, à exceção de algum domingo em que a mãe podia arrastar-se até a igreja à hora da missa e de alguma volta à noite acompanhada pelo irmão não saía de casa. Esta reclusão afligia a viúva, que muitas vezes lhe dizia:
Vai para a janela, Aurélia. Não gosto, respondeu a menina. Outras vezes, ante a insistência da mãe, buscava uma desculpa. Estou acabando este vestido. Emília calava-se contrariada. Uma tarde, porém, manifestou todo o seu pensamento. Tu és tão bonita, Aurélia, que muitos moços, se te conhecessem, haviam de apaixonar-se. Poderias então escolher algum que te agradasse. Casamento e mortalha no céu se talham, minha mãe, respondia a menina, rindo-se para encobrir o rubor. O coração de Aurélia não desabrochara ainda, mas virgem para o amor, ela tinha, não obstante, a vaga intuição do pujante afeto que funde em uma só existência o destino de duas criaturas e, completando-as uma pela outra, forma a família. Como todas as mulheres de imaginação e sentimento, ela achava dentro de si, nas cismas do pensamento, essa aurora d'alma que se chama o ideal e que doura ao longe com sua doce luz os horizontes da vida. O casamento, quando acontecia pensar nele alguma vez, apresentava-se a seu espírito com uma coisa confusa e obscura, uma espécie de enigma do seio do qual se desdobrava de repente um céu esplêndido que a envolvia, inundando-a de felicidade. Em sua ingenuidade não com... Em sua ingenuidade não compreendia Aurélia a ideia do casamento refletido e preparado, mas a insistência de sua mãe, inquieta pelo futuro, fez que ela se ocupasse com esta face da vida real. Reconheceu que não tinha direito de sacrificar a um sonho de imaginação que talvez nunca se realizasse, o sossego de sua mãe primeiro e depois seu próprio destino, pois que sorte a esperava se tivesse a desgraça de ficar só no mundo. O golpe que sofreu por esse tempo ainda mais a dispôs do sacrifício de suas aspirações. Emílio, reconhecendo-se muito fatigado uma tarde de excessivo calor, cometeu a imprudência de tomar um banho frio. A consequência foi uma febre de mau caráter que o levou em poucos dias. Oh! Aurélia não deixou a cabeceira do leito desse irmão a quem ela amava com desvelo maternal. Os cuidados incessantes e os extremos de que o cercou, bem como a necessidade de acudir a tudo, foi talvez o que a salvou de ser fulminada por essa desgraça. A viúva, que mal resistira ao golpe da perda do filho, ainda mais se aterrava agora com o isolamento em que ia deixar Aurélia. Se Emílio não prometia à irmã um arrimo, em todo caso era uma companhia e podia dar-lhe ao menos a proteção material quando não fosse senão de sua presença. Redobraram, pois, as insistências da pobre viúva, e Aurélia, ainda coberta do luto pesado que trazia pelo irmão, condescendeu com a vontade da mãe, pondo-se à janela todas as tardes. Foi para a menina um suplício cruel essa exposição de sua beleza com a mira no casamento. Venceu a repugnância que lhe inspirava semelhante amostra de balcão e submeteu-se à humilhação por amor daquela que lhe dera o ser e cujo único pensamento era a sua felicidade. 3. Não tardou que a notícia da menina bonita de Santa Teresa se divulgasse entre certa roda de moços que não se contentam com as rosas e margaridas dos salões e cultivam também com ardor as violetas e cravinas das rótulas. A solitária e plácida rua animou-se com um trânsito desusado de tílbures e passeadores a pé atraídos pela graça da flor modesta e rasteira que uns ambicionavam colher para transplantar ao turbilhão do mundo, que uns ambicionavam... Outros apenas se contentariam de crestar-lhe a pureza, abandonando-a depois à miséria. Hã? Os olhares ardentes e cúpidos dessa multidão de pretendentes, os sorrisos contrafeitos dos tímidos, os gestos fátuos e as palavras insinuantes dos mais afoitos quebravam-se na fria impassibilidade de Aurélia.
Não era a moça que ali estava à janela, mas uma estátua, ou com mais propriedade, a figura de cera do mostrador de um cabeleireiro da moda. A menina cumpria estreitamente a obrigação que se tinha imposto, mostrava-se para ser cobiçada e atrair o noivo, mas além dessa tarefa de exibir sua beleza, não passava. Os artifícios do galanteio com que muitas realçam seus encantos, a tática de ratear os sorrisos e carinhos, ou negaceá-los para irritar o desejo, nem o sabia Aurélia, nem teria coragem para usá-los. Depois de 1 hora de estação à janela, recolhia-se para começar o serão da costura, e de todos aqueles homens que haviam passado diante dela com a esperança de cativar-lhe a atenção, não lhe ficava na lembrança uma fisionomia, uma palavra, uma circunstância qualquer. No primeiro mês, a investida dos pretendentes não passou de uma escaramuça. Rondas pela calçada, cortejos de chapéus, suspiros ao passar, gestos simbólicos de lenço, algum elogio à meia voz e presentes de flores que a menina rejeitava, tais eram os meios de ataque. Breve, porém, começou o assalto em regra. A quem abriu o exemplo foi pessoa já muito nossa reconhecida, e da qual não se podia esperar semelhante desembaraço. O Lemos, que andava sempre metido na roda dos rapazes, veio a saber do aparecimento da bisca da rua de Santa Teresa. Entendeu o árdego velhinho que, em sua qualidade de tio, cabia-lhe um certo direito de primazia sobre esse bem de família. Entrou na fieira e à tarde fazia volta pela rua de Santa Teresa para conversar um instante com a sobrinha, a quem desde o primeiro dia se dera a conhecer. Aurélia teve grande contentamento por ver o tio. A afabilidade com que lhe falara ele encheu-a de esperança de uma próxima reconciliação com a família. Temendo a oposição do pundonor ofendido de sua mãe, ocultou dela a ocorrência. Nos dias seguintes, medrou a esperança da menina. A estada à janela deixara de ser-lhe intolerável. Já havia um interesse que a demorava ali a espiar o momento em que apontasse o tio no princípio da rua. Ela, que não tinha para os mais elegantes cavalheiros um pálido sorriso, achou de repente em si, para seduzir o velhinho, o segredo da gentileza e facerice que é como a fragrância de mulher formosa. O restabelecimento das relações entre Dona Emília e o irmão interessava a Aurélia muito intimamente, assegurando-lhe um arrimo para o futuro. Essa conciliação não só restituiria o sossego à mãe, como lhe pouparia a ela essa espera ao casamento, que era para a pobre menina uma humilhação. Foi para a turba dos apaixonados arruadores grande assombro e o maior escândalo esse de verem todas as tardes recostado insolenemente à janela de Aurélia o rolho velhinho conversando e brincando na maior intimidade com a menina. Ignorantes do parentesco atribuíam essas liberdades a uma preferência inexplicável, pois o Lemos, notoriamente pobre, se não arrebentado, carecia de condão que dispensa todas as virtudes, o dinheiro. O sagaz do velhinho tratou de aproveitar a disposição de ânimo da sobrinha antes que alguma circunstância fortuita viesse perturbar essas relações íntimas por ele tecidas com habilidade. Uma tarde, depois de ter borboleteado com Aurélia como de costume, fazendo-a rir com suas facécias, despediu-se deixando entre as mãos da sobrinha uma carta, faceira de capa floreada com emblemas de miosotes no fecho. Recebeu a Aurélia ao de leve surpresa, mas logo acudindo-lhe uma ideia, guardou-a no seio palpitante da esperança que enchia-lhe a alma. Essa carta devia ser a mensageira da conciliação por ela tão ardentemente desejada. Ao fechar da noite, correu à alcova para ler.
As primeiras palavras foi-lhe congelado nos lábios o sorriso que os floria, até que se crispou em um ofego de ânsia. Quando terminou, jaspeava-lhe a fisionomia essa lividez marmórea que tantas vezes depois a empanava como um eclipse de sua alma esplêndida. Dobrou friamente o papel que fechou em seu cofrezinho de bucho e foi ajoelhar-se à beira da cabana diante do crucifixo suspenso à cabeceira. Como a andorinha que não consente lhe manche as penas a poeira levantada pelo vento e revoando molha constantemente as asas na onda do lago, assim a alma de Aurélia sentiu a necessidade de banhar-se na oração e purificar-se do contato em que se achara com essa voragem de torpeza e infâmia. A carta do Lemos era escrita no estilo banal do namoro realista, em que o vocabulário comezênio da paixão tem um sentido figurado e exprime a maneira de gíria não os impulsos do sentimento, mas as seduções do interesse. O velho acreditou que a sobrinha, como tantas infelizes arrebatadas pelo turbilhão, estava à espera do primeiro desabusado que tivesse a coragem de arrancá-la da obscuridade onde a consumiam os desejos famintos e transportá-la ao seio do luxo e do escândalo. Apresentou-se, pois, francamente como o empresário dessa metamorfose, lucrativa para ambos, e acreditou que Aurélia tinha bastante juízo para compreendê-lo. Quando, no dia seguinte à entrega da carta, notou que a rótula fechava-se obstinadamente à sua passagem, conheceu Lemos que tinha errado o primeiro tiro, mas nem por isso desacoroçou do projeto. Ainda não chegou a ocasião, pensou ele. O velho rapaz arranjara para seu uso, como todos os homens positivos, uma filosofia prática de extrema simplicidade. Tudo para ele tinha um momento fatal, a ocasião. A grande ciência da vida, portanto, resumia-se nisto: espiar a ocasião e aproveitá-la. Entendeu lá para si que o moral da sobrinha não se achava preparado para a resolução que devia decidir de seu destino. Esse coração de mulher ainda estava passarinho em plume. Quando lhe acabassem de crescer as asas, tomaria o voo e remontaria aos ares. O que lhe cumpria a ele, Lemos, era espreitá-la durante a transformação, para intervir oportunamente, e dessa vez tinha certeza de que não falharia o alvo. O exemplo do velho estimulou os mais animosos. Um deles, confiando na audácia, pôs em sítio a rótula especialmente à noite, quando Aurélia cozia a claridade do lampião junto ao aparador. Pelas grades ia o conquistador, insinuando súplicas e protestos de amor. Com ele perseguia a moça, insistindo para que lhe acudisse a rótula ou lhe recebesse mimos e cartinhas. Após estes seguiam-se outros. Conservava-se Aurélia impassível e tão alheia a essas competências que parecia nem ao menos aperceber-se delas. Algumas vezes assim era, distraía-se com suas preocupações de modo que ficava estranha aos rumores da rua. Todavia aquelas importunações a incomodavam e sobretudo a insultavam. Como não cessassem, acabaram por inspirar-lhe uma resolução em que já se revelavam os impulsos de seu caráter. Certa noite, em que um dos mais assíduos namorados a impacientou, ergueu-se Aurélia, muito senhora de si, e dirigiu-se à rótula, que abriu, convidando o conquistador a entrar. Este, tomado de surpresa e indeciso, não sabia o que fizesse, mas acabou por aceder ao oferecimento da moça. «Tenha a bondade de sentar-se», disse Aurélia, mostrando-lhe o velho sofá encostado à parede do fundo. «Eu vou chamar minha mãe». O leão quis impedi-la e, não conseguindo, começava a deliberar sobre a conveniência de eclipsar-se, e quando voltou Aurélia com a mãe... começava a deliberar sobre a conveniência de eclipsar-se, quando voltou Aurélia com a mãe. A moça tornou à sua costura, e Dona Emília sentou-se no sofá, travou conversa com a visita.
As palavras singelas e modestas da viúva deixaram no conquistador, apesar da película de ceticismo que forra essa casca de bípedes, a convicção da inutilidade de seus esforços. A beleza de Aurélia só era acessível aos simplórios, que ainda assim usam do meio que ainda usam do meio trivial e anacrônico do casamento. Oba. Este incidente foi o sinal de uma deserção que operou-se em menos de um mês. Toda aquela turba de namorados debandou em roda batida, desde que pressentiu os perigos e escândalos de uma paixão matrimonial. Assim recobrou Aurélia sua tranquilidade, livrando-se do suplício que lhe infligiam aquelas homenagens insultantes. Agora, quando ficava na janela para satisfazer aos desejos de sua mãe, já não lhe custava essa condescendência tão amargo sacrifício. Sua natural esquivança era bastante para afastar as veleidades dos refratários. Esses ainda não se tinham desquitado ao todo da esperança de inspirar alguma paixão irresistível das que domam a mais austera virtude. 4. Seixas ouviu falar da menina de Santa Teresa, mas ocupado nesta ocasião com uns galanteios aristocráticos, não o moveu a curiosidade de conhecer desde logo a nova beldade fluminense. Aconteceu, porém, jantar na vizinhança em casa de um amigo e em companhia de camaradas. Ponto. Veio a falar-se de Aurélia, que. Não, acho que tem alguma coisa errada. Acho que esse ponto não era pra estar aqui, não, hein? Veio a falar-se de Aurélia, que era ainda o tema das conversas. Contaram-se anedotas, fizeram-se comentos de toda a sorte. Depois do jantar, no fim da tarde, saíram os amigos a pé com o pretexto de dar uma volta de passeio, mas efetivamente para mostrar a Seixas a falada menina e convencê-lo de que era realmente um primor de formosura. Seixas era uma natureza aristocrática, embora acerca da política tivesse a balda de alardear uns ouropéis de liberalismo. Admitia a beleza rústica e plebeia como uma convenção artística, mas a verdadeira formosura, a suprema graça feminina, a humanação do amor, essa ele só compreendia na mulher a quem cingia a auréola da elegância. Em frente da casa de Dona Emília pararam os amigos formando um grupo, e Seixas pôde contemplar a gosto o busto da moça. A princípio examinou-a friamente como um artista que estuda o seu modelo. Viu-a através da expressão de altiva e triste indiferença de que ela vestia-se como de um véu para recatar sua beleza aos olhares insolentes. Quando, porém, Aurélia, enrubescendo, volveu o rosto e seus grandes olhos nublaram-se de uma névoa diáfana ao encontrar a vista escrutadora que lhe estava cinzelando o perfil, não se pôde conter Fernando que não exclamasse: realmente. Atalhando, porém, esse primeiro entusiasmo, corrigiu: não nego, é bonita. Essa noite, Aurélia, quando trabalhava na tarefa da costura, quis lembrar-se da figura desse moço que a estivera olhando por algum tempo à tarde. Não conseguia. Vira-o apenas um instante, não conservara o menor traço de sua fisionomia. Mas, coisa singular, se recolhia no íntimo, se recolhia-se no íntimo, aí o achava, e via-lhe a imagem como a tivera diante dos olhos à tarde. Era um vulto, quase uma sombra, mas ela o conhecia, e não confundiria com qualquer outro homem. 2 dias depois, Seixas tornou a passar pela rua de Santa Teresa, mas só desta vez. De longe seus olhos encontraram os de Aurélia, que fugiram para voltar tímidos e submissos. Ao passar, o moço cortejou-a. Ela respondeu com uma leve inclinação da cabeça. Decorreu uma semana. Seixas não passara a tarde como costumava. Era noite. Aurélia ia recolher-se triste e desconsolada.
Ao fechar a rótula, distinguiu um vulto e esperou. Era Fernando. O moço apertou-lhe a mão, declarou-lhe seu amor. Aurélia ouviu palpitante de comoção e ficou absorta em sua felicidade. E a senhora, dona Aurélia? Interrogou Seixas. Ama-me? Eu? A moça pronunciou este monossílabo com expressão de profunda surpresa. Pensava ela que Fernando devia ter consciência da posse que tomara de sua alma com o primeiro olhar. Não sei, respondeu sorrindo. O senhor é quem pode saber. Não compreendeu Seixas o sublime destas palavras singelas e modestas da moça. O galanteio dos salões embotara-lhe o coração, cegando-lhe o tato delicado que podia sentir as tímidas vibrações daquela alma virgem. Fernando frequentou assiduamente a modesta casa de Santa Teresa, onde passava as primeiras horas da noite, que de ordinário ia acabar no baile ou no espetáculo lírico. Quando saía da sala humilde onde a paixão o retinha preso dos olhos de sua amada, sentia o elegante moço algum acanhamento. Parecia-lhe que derrogava de seus hábitos aristocráticos e inquietava-o a ideia de macular o primor de sua fina distinção. Durante um mês, Aurélia inebriou-se da suprema felicidade de viver amante e amada. As horas que Seixas passava junto de si eram de enlevo para ela que embebia-se da alma do amigo. Esta provisão de afeto chegava-lhe para encher de sonhos e devaneios o tempo da ausência. Seria difícil conhecer a quem mais adorava a gentil menina e de quem mais vivia, se do homem que a visitava todos os dias ao cair da tarde, se do ideal que sua imaginação copiara daquele modelo. Como Pigmalião, ela tinha cinzelado uma estátua e talvez como artista mitológico se apaixonasse por sua criatura, de que o homem não fora senão o grosseiro esboço. E não é esta a eterna legenda do amor? Nas almas iluminadas pelo fogo sagrado? Entre os apaixonados de Aurélia contava-se Eduardo Abreu, rapaz de 25 anos, de excelente família, rico e nomeado entre os mais distintos da corte. Apesar de sisudo e não propenso a aventuras, Abreu foi tentado pela fascinação do amor fácil e efêmero. Alistou-se já a numerosa legião dos conquistadores de Aurélia, mas andara sempre na retaguarda, entre os mais tímidos. Quando os namorados de profissão debandaram, ele perseverou em apartar-se todavia de seu modo reservado e esquivo. Um velho sapateiro que tomara a si o registro dessa barreira continuou a ver todas as tardes o rapaz que passava em seu cavalo do cabo. A impressão que Aurélia deixara no espírito do moço tornou-se mais profunda à proporção que se foi manifestando a pureza da menina. Vendo afinal quebrar-se de encontro à sua virtude, a audácia dos mais perigosos sedutores do Rio de Janeiro, a afeição de Abreu repassou-se de admiração e respeito. É natural que esse moço, em condições de aspirar às melhores alianças na sociedade fluminense, vacilasse muito antes da resolução que tomou. Mas, uma vez decidido, não hesitou em realizar seu intento. Dirigiu-se a dona Emília e pediu-lhe a mão da filha. A viúva, ainda abalada do inesperado lance da fortuna, falou a Aurélia. Deus ouviu minha súplica, agora posso morrer descansada. A moça escutara sem interrompê-la a exposição que dona Emília lhe fez das vantagens de um casamento com Abreu. Nas palavras de sua boa mãe, não somente sentiu os extremos de uma ternura ardente, reconheceu também o conselho da prudência. Não obstante, sua resposta foi uma recusa formal. Tinha resolvido aceitar o primeiro casamento que minha mãe julgasse conveniente para sossegar seu espírito e desvanecer o susto que tanto a consome. Meus sonhos de moça, que bem mesquinhos eram, sacrificava-os de bom grado para vê-la contente. Agora tudo mudou. Não posso dar o que não me pertence. Amo outro.
Sei, o Seixas, e tem certezas de que ele se case contigo? Nunca lhe perguntei, minha mãe, pois é preciso saber. Eu não lhe falo nisso, pois eu falharei. Falarei, pois falarei eu, pois falarei eu. Efetivamente, essa noite, quando Fernando chegou, Dona Emília dirigiu a conversa para o ponto melindroso. No primeiro ensejo, interrogou o moço acerca de suas intenções. Fez valer o argumento formidável da sombra que um galanteio ostensivo projeta sobre a reputação de uma menina. Quando não perfumam os botões de laranjeira a abrirem flor. Lembrou também que a preferência exclusiva afugentava os pretendentes sem garantia do futuro.